Uma casa em chamas, 5 crianças presas lá dentro, e o entregador de pizza que tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Mas como chegamos aqui? Para entender, precisamos voltar Lafayette, Indiana, uma cidade pequena no coração dos Estados Unidos. 70 mil habitantes, o tipo de lugar onde todo mundo conhece todo mundo. Onde as pessoas deixam as portas destrancadas. Onde crianças brincam nas ruas até o sol se pôr. É uma cidade comum, com pessoas comuns, vivendo vidas comuns. Mas em uma noite de julho de 2022, algo extraordinário aconteceu. Algo que mudaria para sempre a vida de uma família e a definição de heroísmo para uma comunidade inteira. Esta é a história de Nicholas Bostic, um homem de 25 anos, entregador de pizza sem treinamento militar, sem experiência como bombeiro. Apenas um cidadão comum dirigindo pelas ruas de Lafayette em uma noite qualquer. Mas quando o destino colocou Nicholas no lugar certo, na hora certa, ele não hesitou, ele não pensou 2 vezes, ele não esperou por ajuda profissional. Ele simplesmente agiu. E 5 crianças estão vivas hoje por causa disso. Mas antes de chegarmos àquela noite fatídica, precisamos entender quem era Nicholas Bostic, porque heróis não nascem de um momento, eles são moldados por uma vida inteira de escolhas. Nicholas cresceu em Lafayette, filho de uma família trabalhadora. Não tinha muito, mas tinha o suficiente. Seu pai trabalhava na construção civil, sua mãe era cuidadora de idosos. Ambos ensinaram a Nicholas uma lição fundamental. Quando você vê alguém precisando de ajuda, você ajuda sem perguntas, sem hesitação. Nicholas não era perfeito, ele havia passado por momentos difíceis, mas em julho de 2022 ele estava em um bom lugar. Trabalhava como entregador de pizza para uma pizzaria local. Não era um trabalho glamuroso, mas era honesto. E Nicholas era bom no que fazia. Ele era apenas um homem com um coração maior que o medo. Nas ruas de uma cidade pequena, onde todos se conhecem bem, não sabia que naquela noite o destino viria chamar, e um homem comum se tornaria um herói de verdade. Nicholas conhecia Lafayette como a palma da sua mão. Cada rua, cada esquina, cada atalho. Quando você entrega pizza em uma cidade por tempo suficiente, ela se torna sua. Você sabe onde as famílias moram, onde as crianças brincam. Nicholas amava sua cidade, e naquela noite de 11 de julho, sua cidade precisaria dele mais do que nunca. Do outro lado da cidade, na rua Union Street, vivia a família Barrett. David Barrett e Tierra Barrett eram pais de 4 crianças. Seona, de 18 anos, era mais velha, responsável, madura além dos seus anos. Ela ajudava a cuidar dos irmãos mais novos sempre que os pais precisavam. Depois vinha uma menina de 13 anos, cheia de energia, sempre rindo. Então, havia Kailani, de 6 anos, a criança do meio, com olhos grandes e curiosos. O tipo de menina que fazia 1000 perguntas por dia, que via magia em tudo. E por fim, a bebê, apenas 20 meses, mal começando a formar frases. A casa dos Barrett na rua Union Street não era grande, não era luxuosa, mas era cheia de amor, cheia de risos, cheia de vida. E naquela noite de 11 de julho, também havia uma 5ª criança na casa.
Uma amiga de 13 anos que estava passando a noite. Uma festa do pijama, pipoca, filmes. O tipo de noite que toda criança adora. David Barrett e Tierra Barrett tinham saído para o encontro. Coisa rara para pais de 4 filhos. Eles precisavam daquele tempo juntos. Seiona estava no comando e eles confiavam nela completamente. Às 10 da noite, as crianças foram para a cama. Seiona ficou acordada um pouco mais, assistindo televisão, aproveitando a tranquilidade da casa silenciosa. Eventualmente, ela também subiu para seu quarto, pegou a bebê e a colocou em seus braços e dormiu. Lá fora, na varanda da frente, havia um balde comum de metal, cheio de cinzas. David Barrett havia limpado a lareira mais cedo naquele dia e despejado as cinzas naquele balde. Ele pensou que estavam apagadas, frias, inofensivas. Mas havia uma brasa, apenas uma, ainda ardia no fundo daquele balde. E ao longo da noite, essa brasa encontrou algo para queimar. Um pedaço de papel, uma folha seca que o vento havia soprado para dentro do balde. O fogo começou pequeno, quase insignificante. Mas o fogo não fica pequeno por muito tempo. As chamas se espalharam do balde para a varanda de madeira, da varanda para a parede da casa, da parede para o teto. E antes que alguém pudesse perceber, o fogo já estava dentro da sala de estar, consumindo cortinas, móveis, subindo pelas escadas. A casa estava queimando e 5 crianças dormiam lá dentro. No silêncio da noite escura, o perigo se aproxima sem som. Chamas dançam nas sombras enquanto inocentes dormem em paz. Ninguém sabe o que está por vir. Ninguém ouve o chamado do fogo. Era 12h30 da noite, quando Nicholas Bostic terminou sua última entrega. Ele estava cansado, tinha sido uma noite longa. Tudo o que ele queria era ir para casa, tomar um banho, dormir. Ele dirigia pela rua Union Street, uma rota que ele havia feito centenas de vezes. Era um atalho para sua casa, nada de especial, apenas mais uma rua em Lafayette. Mas então ele viu algo que fez seu coração parar. Chamas, laranja brilhante contra o céu noturno, iluminando as árvores ao redor. Uma casa completamente envolta em fogo. Nicholas freou, seu carro derrapou levemente na estrada. Ele ficou ali parado por um momento, processando o que estava vendo. A casa inteira estava em chamas. O fogo saía pelas janelas do primeiro andar. Fumaça negra subia em colunas espessas. E Nicholas teve um pensamento aterrorizante. Tem alguém lá dentro. Ele não tinha seu telefone, tinha deixado em casa naquela noite. Não havia tempo para procurar uma casa com telefone. Não havia tempo para bater em portas pedindo ajuda. Se havia alguém lá dentro, eles tinham minutos, talvez menos. Nicholas tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Ele jogou o carro em ré, acelerou de volta, virou na entrada da casa em chamas, estacionou ali mesmo e saiu correndo. O calor atingiu Nicholas como uma parede física. Era sufocante. Ele podia sentir a pele do seu rosto começando a se apertar com a intensidade.
O barulho era ensurdecedor, o crepitar das chamas, o estalo da madeira queimando, o rugido do fogo consumindo o oxigênio. Nicholas correu até a frente da casa. A porta da frente estava trancada e bloqueada pelas chamas. Ele contornou até os fundos, encontrou a porta de trás. Sem pensar, girou a maçaneta. A porta estava destrancada. Ele empurrou. A porta se abriu. E Nicholas foi imediatamente atingido por uma onda de fumaça negra e densa. Era como olhar para um túnel sem fim. Não dava para ver nada. A fumaça queimava seus olhos, entrava em seus pulmões. Mas Nicholas não parou. Ele gritou: "Tem alguém aí? Tem alguém na casa? A casa está pegando fogo, saiam agora!" Nada, apenas o som do fogo. Nicholas gritou novamente e novamente, sua voz ficando rouca, desesperada. E então ele ouviu algo fraco, distante, mas definitivamente real. Gritos vindos do andar de cima. Nicholas não pensou. Ele entrou. Se você está sentindo a tensão dessa história, deixa seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal para mais histórias reais que emocionam. E comenta. Você teria a coragem de fazer o que Nicholas fez? A temperatura dentro da casa era insuportável. Era como estar dentro de um forno. Nicholas podia sentir o suor evaporando de sua pele antes mesmo de formar gotas. Cada respiração queimava. A fumaça estava em todo lugar. Ele encontrou as escadas, começou a subir. Seus olhos ardiam tanto que ele mal conseguia mantê-los abertos. Ele subia no escuro, tateando as paredes, um degrau de cada vez. E então, no topo das escadas, ele viu figuras, sombras se movendo através da fumaça. Era Seiona. Ela estava no corredor, nos braços. A bebê de 20 meses chorava descontroladamente. As duas meninas de 13 anos estavam ao seu lado, todas em pânico, todas tossindo violentamente. "Quem é você?" Seiona gritou, sua voz cheia de terror. "Eu vi sua casa pegando fogo." Nicholas gritou de volta: "Precisamos sair agora. Me sigam." Ele não esperou resposta, virou-se e começou a descer as escadas. As meninas o seguiram. Seiona segurava a bebê com tanta força que seus braços tremiam. As duas meninas de 13 anos desceram atrás dela, segurando uma na outra. Nicholas as guiou através da fumaça, através do calor, de volta para a porta dos fundos e finalmente para fora da casa. O ar fresco da noite nunca tinha sido tão doce. As meninas dobraram-se tossindo, tentando limpar seus pulmões da fumaça venenosa. A bebê chorava nos braços de Seiona. Nicholas as levou para longe da casa, para o quintal, para um lugar seguro. "Estão todos bem?" ele perguntou, ainda tentando recuperar o fôlego. Seiona olhou para ele e então seus olhos se arregalaram em puro terror. "Kailane!" Ela gritou, "Kailane! Onde está Kailane? Quem é Kailane?" Nicholas perguntou, embora já soubesse a resposta. "Minha irmã." Seiona estava histérica agora. Ela tem 6 anos. Ela ainda está lá dentro. Quando todos fugiam, ele escolheu voltar. Quando a morte chamava, ele escolheu lutar. Uma criança perdida nas chamas, uma vida que não pode esperar, e um homem que decidiu que hoje não seria o fim.
para casa, o fogo tinha se espalhado ainda mais. As janelas do segundo andar agora cuspiam chamas. A estrutura inteira gemia, sob estresse do calor extremo. Entrar novamente naquela casa era suicídio. Nicholas sabia disso, qualquer pessoa com um pingo de bom senso sabia disso. Mas havia uma criança de 6 anos lá dentro. Uma criança que tinha minutos, talvez segundos, antes que fosse tarde demais. Nicholas olhou para Seiona, para as outras meninas, para beber nos braços dela. E então, sem dizer uma palavra, ele virou-se e correu de volta para casa em chamas. Desta vez era pior, muito pior. O fogo tinha se espalhado para as escadas. Nicholas teve que pular sobre chamas apenas para chegar ao primeiro degrau. A fumaça era tão densa que ele não conseguia ver sua própria mão na frente do rosto. Ele subiu as escadas novamente. Desta vez rastejando, o ar era um pouco melhor perto do chão, mas apenas um pouco. Kailani, ele gritou, sua voz estava quase sumida agora. Kailani, onde você está? Nada, apenas o rugido do fogo. Nicholas chegou ao topo das escadas. Começou a rastejar pelos quartos, tateando com as mãos, procurando sob camas dentro de armários. A cada segundo o calor ficava mais intenso. A cada segundo suas chances de sair vivo diminuíam. E então ele ouviu fraco, abafado, mas definitivamente real, um choro de criança. Nicholas seguiu o som, rastejou através de uma nuvem de fumaça negra. Suas mãos tocaram algo macio, algo quente. Era ela, Kailani, enrolada em uma coberta, no canto de um quarto, aterrorizada demais para se mover, chorando baixinho. Eu te achei, Nicholas disse. Sua voz mal mais que um sussurro. Está tudo bem. Eu te achei. Ele a pegou nos braços, Kailani agarrou-se a ele com força, seu pequeno corpo tremendo. Nicholas olhou ao redor, a escada pela qual ele tinha subido agora estava completamente em chamas. Não havia como descer por ali. Eles estavam presos. Nicholas sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Uma aceitação fria e estranha. Ele ia morrer ali, naquela casa, com esta criança em seus braços. Mas então algo dentro dele se recusou a aceitar isso. Algo teimoso. Algo que dizia: não hoje, não assim. Ele tinha que encontrar outra saída e rápido. Nicholas se levantou, cambaleou até o quarto mais próximo. Kailani enterrou o rosto em seu ombro. O quarto estava cheio de fumaça. Havia chamas começando a lamber as paredes. Mas havia uma janela. Mas havia uma janela. Nicholas correu até ela. Kailani ainda agarrada a ele. Ele tentou abrir a janela, ela não se movia, travada, ou talvez apenas inchada com calor. Não havia tempo. Nicholas olhou ao redor, viu uma cadeira. Ele tinha duas opções: tentar quebrar a janela com a cadeira ou não. Não havia tempo nem para isso. Nicholas enrolou Kailani em seu corpo. Protegendo-a com seu torso, virou-se de lado e socou a janela com o punho nu. O vidro explodiu. Cacos voaram.
Nicholas sentiu uma dor aguda subindo pelo seu braço. Vidro cortando através da pele, através do músculo. Sangue começou a jorrar imediatamente. Mas a janela estava aberta e ar fresco entrou no quarto. Nicholas olhou para fora. Segundo andar. Pelo menos 3 metros até o chão. Solo duro embaixo. Não havia escolha. Nicholas ajustou Kailane em seus braços. Posicionou-a contra seu peito, seu lado esquerdo. Segura em mim, ele disse para ela. Segura bem forte, não solta. Kailane assentiu, suas mãos pequenas agarrando a camisa dele. Nicholas subiu na janela, o fogo rugia atrás dele. A qualquer momento o piso poderia desabar. A qualquer momento todo o quarto poderia ser engolido pelas chamas. Ele olhou para baixo, para o chão lá embaixo, e pulou. Entre o fogo e o vazio, entre a vida e a morte, um homem abraçou o impossível e saltou para o desconhecido. Não por glória ou fama, mas por uma vida em seus braços. O mundo desacelerou. Nicholas sentiu o ar passando por seu rosto. Sentiu o peso de Kailane em seus braços. Viu o chão se aproximando rapidamente. Ele girou seu corpo no ar. Posicionou-se para cair do lado direito, para absorver o impacto com seu ombro e quadril, para proteger Kailane com todo o seu corpo. E então, eles atingiram o chão. O impacto foi brutal. Nicholas sentiu algo estalar em seu ombro. A dor explodiu através de seu corpo. Seu braço direito, já cortado pelo vidro, agora estava dobrado em um ângulo estranho. Mas Kailane estava bem, choramingando, assustada, mas viva e praticamente ilesa. Nicholas rolou para o lado. Kailane se afastou dele e Nicholas simplesmente ficou ali deitado no chão, olhando para o céu noturno. Ele não conseguia se mover, não conseguia respirar direito. Cada inalação era agonia. A fumaça tinha destruído seus pulmões. O corte em seu braço sangrava profundamente. Queimaduras de 1º e 2º grau cobriam partes expostas de sua pele. E então ele ouviu sirenes. Finalmente, bombeiros, polícia e ambulâncias, luzes azuis e vermelhas iluminaram o quintal. Figuras correram em sua direção. Alguém pegou Kailane. Alguém se ajoelhou ao seu lado. Nicholas tentou falar, tentou perguntar se todos estavam bem. Mas tudo o que saiu foi uma tosse rouca e dolorosa. E então ele ouviu a voz de um policial. Calma, tranquilizadora. Você fez bem, cara. Você fez muito bem. Mas Nicholas precisava saber. Precisava ter certeza. O bebê. Ele conseguiu dizer, sua voz quase inaudível. O bebê está bem. Por favor, me digam que o bebê está bem. O bebê está bem, o policial disse. Todas as crianças estão bem. Por sua causa. E então Nicholas finalmente permitiu que seus olhos se fechassem. A adrenalina que o mantinha acordado finalmente se esgotou. E a escuridão o levou. Se você está emocionado com esta história real,
deixa seu like agora. Se inscreve no canal e comenta. Heróis eternizados com amor, de qual cidade você está assistindo? Nicholas Bostic acordou 3 dias depois em um hospital em Indianápolis. Ele tinha sido transportado de helicóptero logo após o resgate. Seu estado era crítico. Inalação severa de fumaça, queimaduras de 1º e 2º grau em 15% de seu corpo, um corte profundo em seu braço direito que requeria dezenas de pontos, uma fratura leve em seu ombro. Os médicos disseram que ele teve sorte mais alguns minutos naquela casa. Ele não teria saído vivo. Mas Nicholas não se sentia sortudo, ele se sentia apenas exausto e confuso. Porque agora que a poeira tinha baixado, agora que a adrenalina tinha passado, ele finalmente estava processando o que havia feito. Ele tinha entrado em uma casa em chamas 2 vezes, sem equipamento, sem treinamento, apenas porque tinha que fazer. Quando David Barrett e Tierra Barrett chegaram ao hospital para vê-lo, Nicholas mal conseguia falar. Sua garganta estava em carne viva. Mas David Barrett falou por ambos, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele segurou a mão de Nicholas e disse: "Você salvou meus bebês. Você salvou toda a minha família. Não há palavras para agradecer isso. Você agora faz parte da nossa família. Para sempre." E aquelas palavras significaram mais para Nicholas do que qualquer coisa. Porque ele não tinha feito aquilo por reconhecimento. Ele tinha feito porque era a coisa certa a fazer. Simples assim. A história de Nicholas rapidamente se espalhou pela comunidade de Lafayette, e então pelo estado de Indiana, e então nacionalmente. Câmeras de notícias apareceram no hospital. Jornalistas queriam entrevistas. Todos queriam conhecer o homem que tinha arriscado tudo para salvar 5 crianças. Mas Nicholas não se via como um herói. Ele se via apenas como um cara que fez o que qualquer pessoa decente faria. Eu estava no lugar certo, na hora certa. Ele dizia repetidamente que qualquer um teria feito o mesmo. Mas não era verdade, e todos sabiam disso. A maioria das pessoas teria ligado para o 911 e esperado. A maioria das pessoas não teria entrado naquele inferno uma vez, e muito menos 2 vezes. Nicholas Bostic não era como a maioria das pessoas. Não havia capa nem escudo, não havia treino nem poder, apenas um coração que não desistiu e a coragem de escolher. 5 vidas respiram hoje, 5 futuros que quase se perderam, porque um homem decidiu que heróis são feitos de escolhas. 1 ano e meio depois, em março de 2024, Nicholas recebeu uma carta com um selo oficial da Carnegie Aerofund Commission. Ele tinha sido escolhido para receber a medalha Carnegie, a mais alta honra civil por heroísmo nos Estados Unidos e Canadá. Uma medalha dada apenas àqueles que arriscaram suas próprias vidas para salvar outras. Desde 1904, apenas 10.355 pessoas receberam esta medalha. Bombeiros, policiais, militares e cidadãos comuns que, em momentos de crise, fizeram algo extraordinário. Nicholas ia se juntar às suas fileiras. A cerimônia foi em Lafayette. A cidade inteira compareceu. O prefeito estava lá, o departamento de bombeiros, o departamento de polícia,
A família Barrett inteira e centenas de cidadãos comuns que queriam ver seu herói local ser homenageado. Quando colocaram a medalha no peito de Nicholas, ele ficou ali parado, humilde, quase desconfortável com toda a atenção, mas também imensamente orgulhoso, não de si mesmo, mas do que aquele momento representava, que pessoas comuns podem fazer coisas extraordinárias, que heroísmo não requer um uniforme ou um título, apenas coragem e compaixão, e a vontade de agir quando outros ficariam paralisados. Depois da cerimônia, um jornalista perguntou a Nicholas: "Você faria tudo de novo? Se estivesse dirigindo pela mesma rua, visse a mesma casa em chamas, você pararia novamente?" Nicholas não hesitou. Sim, ele disse, sem dúvida. Eu sabia o que estava arriscando. Eu sabia que a qualquer segundo poderia ser minha vida. Mas cada segundo contava, e 5 vidas dependiam disso. Hoje, as 5 crianças estão bem. Todas sobreviveram sem ferimentos permanentes. Kailane, a menina de 6 anos que Nicholas carregou pela janela, agora tem 8. Ela vai à escola, brinca com amigos, tem sonhos para o futuro. E ela está viva porque um entregador de pizza se recusou a dirigir embora. A família Barrett reconstruiu sua vida. Eles têm uma nova casa agora. E toda vez que se reúnem para o jantar, há um lugar reservado à mesa. Um lugar para Nicholas. Como David Barrett disse naquele dia no hospital, ele é família agora, para sempre. E Nicholas ainda mora em Lafayette. Ele não entrega mais pizza. O trauma físico do resgate foi significativo. E ele precisou de meses de fisioterapia. Mas ele está bem, ele está vivo. E ele carrega a medalha Carnegie não como um símbolo de sua bravura, mas como um lembrete de que cada vida importa, que cada segundo conta, e que quando o mundo precisa de heróis, eles não vêm do céu, eles vêm de nós. Heróis não usam capas, não vêm de lugares distantes. Eles vivem entre nós, em cidades comuns, vidas comuns. E quando o momento chama, quando tudo parece perdido, eles escolhem a coragem, eles escolhem o amor e fazem o impossível acontecer. Porque no final das contas, a verdadeira lição desta história não é sobre Nicholas Bostic, é sobre todos nós. É sobre o potencial de coragem que existe dentro de cada pessoa, o potencial de sacrifício, o potencial de amor por completos estranhos. Nicholas não tinha superpoderes, ele não tinha equipamento especial, ele não tinha treinamento. Tudo o que ele tinha era uma escolha. E ele escolheu correr em direção ao perigo, não para longe dele. Ele escolheu arriscar tudo para salvar quem estava em necessidade. E essa escolha fez toda a diferença. Na noite de 11 de julho de 2022, Lafayette, Indiana, foi lembrada de algo importante, algo que todos nós às vezes esquecemos em nosso mundo cínico e complicado. Que heróis existem, que a bondade não está morta, e que quando tudo parece perdido, quando as chamas estão mais altas, quando a escuridão parece impenetrável, sempre há alguém disposto a entrar naquela escuridão.
Alguém disposto a enfrentar aquelas chamas. Alguém disposto a dizer: não, hoje não, enquanto eu estiver aqui. Esta foi a história de Nicolás Boschick, um lembrete de que heróis não usam capas. Às vezes eles entregam pizza, às vezes eles dirigem pela rua certa no momento certo. E às vezes, quando o mundo mais precisa, eles simplesmente aparecem. Porque no final, heróis são apenas pessoas comuns, fazendo escolhas extraordinárias. E cada um de nós tem esse poder dentro de si. Se esta história real te emocionou, deixa seu like aqui embaixo. Se inscreva no canal para mais histórias incríveis de heróis reais. Ativa o sininho para não perder nenhuma história. E comenta: qual foi o momento que mais te emocionou? De qual cidade você está assistindo? Heróis eternizados com amor.